Fala galera do canal KGC Trader, tudo bom? Filipão aqui mais uma vez com vocês, sempre produzindo conteúdo aqui pro canal também, tá galera? Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo aí sobre gerenciamento de risco, tá? Que é a dificuldade de muita gente aí nos trades, tá? Mas antes de começar esse vídeo, vou pedir para vocês, chegou aqui no canal agora, se inscreve aí, ativa os sininhos com a notificação, tá? Para receber um novo vídeo a cada vez que ele for lançado. Compartilha com o teu amigo, deixa o like se esse vídeo te ajudar, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Então vamos lá pro vídeo sem enrolação, vamos! E galera, antes de começar esse vídeo falando sobre a gerenciamento de risco, eu tenho que deixar aqui algumas coisas bem claras, tá? Que são alguns conceitos que o pessoal confunde, tá? Então o gerenciamento de risco ele vai andar junto sempre com a análise técnica. A gente sabe aí que a gente tem que aprender a fazer análise técnica, né? A gente se esforça muito para aprender e tal os fundamentos, né? Porque justamente a gente precisa ser assertivo nos nossos trades, tá? Isso aqui vai estar ligado diretamente aí com o gerenciamento de risco, tá? Mas eu gosto de imaginar, galera, que o gerenciamento de risco ele tem que ser a base de tudo, tá? Porque se você não tem o gerenciamento de risco, eu acho que não adianta você ser um bom trader, tá? As coisas andam juntas, não tem como separar a análise técnica do gerenciamento de risco, tá? Sem análise técnica, você não tem gerenciamento de risco. Sem gerenciamento de risco, tua análise técnica não vai valer de nada. É basicamente isso, tá? Isso na minha visão, tá? Então, assim, tem que se esforçar para aprender análise técnica, mas vamos dizer assim, imagine que os engenheiros eles vão construir um prédio, tá? Então, um prédio muito alto, ele tem que ter uma base, né, uma fundação ali muito bem construída. Senão não adianta nada você construir um prédio em cima, porque esse prédio vai cair. É a mesma coisa o gerenciamento de risco e a análise técnica, tá? O trade, no caso. Se você não tem um gerenciamento de risco, que é a tua base do prédio muito bem definida, o teu prédio que você vai construir em cima disso, que seriam os trades que você vai fazer, esse prédio vai cair porque tua base não está bem definida. O teu gerenciamento de risco ele não está bem ajustado, tá? Então é justamente sobre um pouco disso que eu vou tratar aqui hoje. Não vai dar assim para eu falar tudo sobre gerenciamento de risco, galera, porque gerenciamento de risco ele é muito extenso, tá? A gente tem muitas, vamos dizer assim, possibilidades dentro do gerenciamento de risco, como por exemplo preço médio, realização de parcial, ainda mais no mundo de cripto, que fica mais difícil ainda, eu imagino, tá? Do que em relação ao mercado tradicional, ainda mais mexendo com alavancagem, né? Mas assim, não vai dar para abordar todos os pontos, mas eu consigo aqui passar alguns insights para vocês sobre como o gerenciamento de risco ele pode ser feito, tá? Algumas dicas que vocês podem pegar aí. Mas de fato é um assunto muito extenso e que muita gente mesmo, esquece desse ponto, galera, e tenta fazer trade, só que se você não tem o básico, que é o que tem que vir primeiro, que é o teu gerenciamento, você não vai ter o resto, entendeu? Então assim como você tem que se esforçar muito para estudar análise técnica e gráfica, né? Você tem que se esforçar muito para fazer o teu gerenciamento de risco dar certo, tá? Então isso é uma parte muito importante também. Outro ponto que eu tenho que abordar aqui também, galera, é que algumas pessoas elas entregam um gerenciamento de risco pronto e repassam isso daí, tá? Não que esteja errado, galera, mas eu acredito, tá? Na minha opinião, que cada pessoa ela vai desenvolver o seu próprio gerenciamento de risco. Quando a gente fala de mercado financeiro tradicional, quando você vai lá e abre conta em uma corretora para investir, por exemplo, em ações, eles têm um teste lá que é o teste para definir o teu perfil de investidor, tá? Então vão dar lá os resultados se você é mais arrojado, se você prefere mais risco, se você é mais seguro, né? Então assim, tem os tipos de perfil lá de cada pessoa. E isso acaba implicando no tipo de gerenciamento de risco que cada pessoa ela vai ter. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que eu quero me arriscar mais, ou eu posso ser uma pessoa que sou mais conservadora. Isso vai depender da minha banca, vai depender de uma série de fatores. Então, assim, por mais que a gente tenha estratégias de gerenciamento de risco muito bem definidas, cada pessoa vai ter que adaptar
alguma coisa ali no seu próprio operacional. E ainda mais falando de cripto, porque para mim gerenciamento de risco e de banca em cripto, ele é bem mais difícil, tá? Ele não é uma coisa assim simples, tá? Se eu dissesse que é simples, eu estaria mentindo para vocês. Mas não é muito simples não, tá? Só que não é impossível, tá? Mas é isso. Estudem bastante sobre gerenciamento de risco e criem o próprio gerenciamento de risco de vocês, tá? Adaptem o setup ali para vocês. E isso é uma coisa que vocês vão aprendendo aí com o passar do tempo, né? Praticando ali e ganhando experiência também em como fazer o teu próprio gerenciamento de risco, tá? Para tua situação financeira, para tua banca, enfim, tá? Avisos dados, vamos lá, eu vou precisar falar de algumas coisas importantes aí também. A mentoria, tá, pessoal, que eu passo aí para as pessoas, tá? E tem aqui, tá? Coisa básica vai ser sempre você tem o seu stop gain, stop loss, tá? Isso daí é básico de todo o trade. Se você não tem isso, você está fazendo errado, tá? Importância de 5-1. O que seria isso, tá? Você sempre vai buscar operações em que você ganhe mais do que você perde. Ou seja, montei uma operação, fiz uma análise gráfica ali na moeda e ela tem a possibilidade de subir 80, tá? Eu vou ter essa possibilidade de ganhar 80 durante a operação, só que o meu stop loss ele vai estar posicionado de uma forma que eu perca 20. Então é mais ou menos isso, tá? Você deixar sempre a operação, você sempre analisar de um jeito que fique favorável mais para os teus ganhos do que para as tuas perdas, que seria no caso o stop loss, tá? Então tem isso daí. Isso é muito importante e no final das contas, fazendo a matemática, isso daqui vai fazer muito sentido, tá? Preço médio, tá? Em cripto. Cara, eu aprendi depois de muito tempo operando em cripto, tá? Porque esse vídeo é especificamente para cripto. Que em cripto muitas vezes você vai precisar fazer preço médio, tá? Então assim, às vezes vai ter operação que é fácil, que a moeda só começa a explodir, mas tem uns que não vão ser tão simples assim, tá? Então o preço médio ele acaba se tornando muito necessário, tá? Porque tem porcentagens, por exemplo, você entra em uma moeda específica e você tem lá a tua margem que você pode deixar o teu stop loss, tá? Só que às vezes essa margem até o stop loss ela vai ficar grande demais. Então o que você tem que fazer às vezes é dividir o teu capital. Então, eu vou entrar aqui em cima, se descer mais um pouco, eu faço um preço médio, se descer lá embaixo de novo, eu faço outro preço médio até chegar ao stop loss. Daí se chegar ao stop loss, você perdeu mesmo, não tem o que fazer. Só que assim, você fazendo isso de preço médio, o que acontece, tá? Se você entrou aqui em cima e foi fazendo preço médio, o teu preço de entrada ele também vai diminuir. Ou seja, se bater o stop loss, você vai perder menos, tá? E se foi lá embaixo, não chegou no teu stop loss e começou a subir, você vai ganhar mais, entendeu? Então o preço médio ele é importante por isso, nesses casos, tá? E daí tem pessoas que ficam achando, mas se só entrei com a primeira entrada, a moeda não desceu e não pegou as minhas outras ordens de preço médio. Não tem o que fazer. É melhor você ganhar pouco do que perder muito. Então pense nisso, galera. Não é porque você vai fazer preço médio, que só pegou a tua primeira ordem de compra e já foi a favor da análise, que você tem que ficar triste com isso. Você tá ganhando, entendeu? Então assim, foca no aprendizado disso aí. E às vezes, por exemplo, uma pessoa que não tem uma banca tão grande, sei lá, às vezes vai ser frustrante, até entendo. Mas, por exemplo, se você entra com, sei lá, 1.000, assim, fazendo preço médio de 1.000 e 1.000. Cara, se começar a subir com 1.000, só na tua primeira ordem, você já vai estar ganhando uma grana legal, entendeu? Então o objetivo é esse, é operar com mais dinheiro, né? Todo mundo quer operar com mais dinheiro. Mas assim, por mais que você vai estar ganhando menos, entre aspas, tá? Você vai estar ganhando. E no fim das contas, o importante é isso, tá? Então, o preço médio, ele serve para isso, tá? Para mitigar os teus riscos ali. Não é para te fazer ganhar menos, mas sim uma estratégia ali para você sair sempre na melhor situação possível, tá? Então, para isso que serve o preço médio, tá? Não tenham raiva dele, muitas vezes é o meu melhor amigo, é o preço médio, tá? Realizar parcial também, tá? Então, por exemplo, se eu fiz uma análise lá
que a moeda tem a possibilidade de subir tantos por cento, tá? E daí ela já subiu metade da porcentagem que eu acho que ela pode ir. Pô, às vezes vale muito a pena eu realizar uma parcial, que seria o quê? Eu fechar metade da minha operação com 50% do lucro que eu já estou naquela operação. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes pessoas que estão positivas na operação, querem deixar mais porque acham que vai mais, e daí acabam perdendo o lucro da operação porque ela voltou e estopou a pessoa. Isso acontece muito, tá? E são pessoas que às vezes, até por não saber que dá para realizar parcial, na verdade, mas dá sim, tá? Nas opções lá, quando você vai fechar a tua operação, dependendo da corretora que você estiver usando, vai ser diferente, tá? Mas dá para fechar parcial, então você consegue fechar, sei lá, 25% da operação e pegar 25% do lucro que você está tendo. Dá para fechar 50% da operação, 75%, entendeu? Então você vai fazendo esses cálculos também, né? Porque, por exemplo, se a moeda subiu e fez 50% do movimento que eu acho que ela vai fazer, eu fecho 50%, e daí eu posso subir o meu stop loss, né? E daí, tipo, por exemplo, meu stop loss que estava lá embaixo, eu posso deixar um stop loss que quando ele vai pegar o stop loss ali, por exemplo, eu ainda vou não sair no lucro, entendeu? Então, se a moeda, eu realizei 50% aqui em cima e ela retrair um pouco e eu subir meu stop loss, esse meu stop loss ainda vai pegar o lucro dos outros 50% que estavam na operação, tá? Então, é uma maneira aí de você pegar lucro, ou eu posso também deixar o stop loss no 0 a 0 a partir dos 50% restantes, ou eu posso arriscar um pouco mais e deixar o stop loss lá embaixo, porque eu acho que pode retrair mais um pouco e depois começar a subir de novo. São várias possibilidades, tá, galera? E olha quantas possibilidades eu falei para vocês aqui só a respeito de realizar parcial. Então, assim, é um assunto bem extenso, tá? Não dá para passar tudo num vídeo só, mas eu consigo passar esses insights para vocês, tá? Então, beleza. Operar a favor da tendência, tá? Então, assim, sempre buscar operar a favor da tendência, tá? Operar contra a tendência dá também. É legal algumas vezes, mas, pô, operar contra a tendência eu não acho legal, tá? Eu já no início eu tomei muito na cabeça, assim, de querer achar, pô, subiu muito já, vou shortar aqui em cima porque eu acho que vai cair. Cara, não faz isso. Se você não souber muito bem o que você tá fazendo, pode dar ruim, tá? Dá pra fazer, às vezes é legal, tem o pessoal aí que consegue. Mas, pô, tem que saber muito bem o que tá fazendo, cara. Não vai por achismo, por exemplo. A moeda subiu muito já, eu acho que vai cair até agora porque não dá pra subir mais. O mercado vai te pegar. Então, tem que saber muito bem o que tá fazendo e tem estratégias específicas pra fazer isso, tá? Então, sempre busquem operar a favor da tendência aí, tá? Nunca operar all-in, tá? Nunca operar com a tua banca toda na operação. E aqui vale uma grande lição que eu aprendi no mercado cripto, que, cara, pra mim, cripto, por muito tempo, né, fazer trade em cripto, eu achava que no começo era eu ganhar uma bolada com um trade só. Então, por exemplo, eu entrava aqui num gráfico de uma moeda e eu achava que eu tinha que fazer uma bolada com isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá uma banca de X, né, e eu vou querer entrar nesse ponto aqui embaixo com uma banca muito alta, vou, sei lá, entrar com 70% da minha banca para pegar um movimento desse aqui, desse tamanho alavancado em 20x, por exemplo. Cara, dá certo, dá pra fazer uma vez ou outra, mas vai ter uma hora que você vai tomar na cabeça. Então, por exemplo, se você toma stop com a tua banca em 70% da banca, muito alavancado em uma operação, quando você tomar um stop vai doer muito, cara. E às vezes isso vai mexer muito com o teu emocional, tá? Então, cara, não faz isso. Gerenciamento de risco e trade pra mim hoje andam juntos. Então, por exemplo, eu tenho um valor fixo de porcentagem que eu uso em cada trade que eu vou fazer. Então, por exemplo, hoje, Felipe, eu não uso mais do que 25% da minha banca quando eu estiver fazendo um trade. Então, por exemplo, tem tantas operações que eu quero abrir durante num dia, sei lá, eu quero abrir 4 operações. Eu não vou dividir mais do que 25% da minha banca entre essas 4 operações, entendeu? Então, dentro desses 25% eu vou pegar uma parte e jogar na operação, vou jogar em outra operação, vou jogar em outra operação, porque eu preciso ter esse gerenciamento. Se eu tomar um stop em, por exemplo, 2 operações, não vai doer tanto na minha banca, entendeu? Se eu tomar stop em todas,
não vai doer tanto na minha banca, tá? Mesmo que seja 25%, 25% já é um valor assim, porque eu já sei mais o que eu faço, vamos dizer assim, não querendo me achar aqui, mas, por exemplo, 25% porque eu já tenho mais experiência e tal. Mas, já aproveitando o gancho aí para fazer o marketing, na nossa sala de sinais VIP, a gente recomenda para os alunos usar sempre 10% só da banca, tá? E 10% é o suficiente, galera. Então, assim, tem gente que vai pensar, pô, mas se eu usar só 10% da minha banca por operação, eu não vou ganhar nada. Cara, não fica com esse pensamento, porque o trade, ele tem que ter a constância. A gente sempre vai buscar constâncias, tá? Então, por exemplo, eu vou ficar tão bom no trade, no meu gerenciamento de risco, que eu fazendo aquilo ali, pô, durante todo o dia, sei lá, todos os dias eu tô ali fazendo um trade bom. Não que vai ser todo dia, tá? Mas só um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho a constância de fazer ali todo dia, não sei quantos X dólares, tá? Se eu pegar todos esses dias e olhar no final do mês o quanto de banca a minha banca ali subiu, tá? Em cima desses 10%, vocês vão ver que a tua banca ela vai aumentar proporcionalmente, tá? Então é basicamente como os juros compostos funcionam, tá? Então é isso, você buscar ter essa constância e buscar usar uma parte ali da tua banca sempre por operação. Então mesmo que sejam 10% de banca por operação e você tendo essa constância de ganhos, né? Ganhos maiores do que perdas, no final de tudo você vai sair ganhando, tá? Então não é, pra mim, deixou de ser querer ganhar uma bolada, tá? Com um movimento expressivo desse, alavancado em 50x, mas sim ter a constância, tá? Porque, cara, uma pessoa que usa muita banca de uma vez, muito alavancado na operação, quando ela tomar um stop, eu tenho certeza que ela vai, sei lá, ficar muito abalada e mexer com o emocional dela, tá? Então, assim, pra mim deixou de ser isso, tá, galera? Mas, né, sei lá, se tem alguém que ganha dinheiro fazendo isso, sorte da pessoa, mas pra mim não faz sentido, tá? Beleza? E algumas vezes não operar também é operar, tá, galera? Então, por exemplo, você não precisa procurar trade todo dia, tá? Então, se não tem um dia bom aí, você não precisa fazer trade, tá? Não ficar se cobrando com meta diária e tal, isso daí eu acho chato também. Você tem a consciência, né, de saber ser assertivo. Então, você vai procurar operar nos melhores dias, né? Se tiver algum dia ruim, se quiser ficar de fora, pô, fica de fora, não tá tão seguro, não precisa operar, entendeu? No final das contas, você precisa ser mais assertivo do que buscar toda hora ali fazer a operação, tá? Então, a questão é isso pra mim, tá? Fazer com que seus ganhos sejam maiores do que as percas, tá? E agora eu vou dar um exemplo muito bacana pra vocês. Então, galera, agora aqui eu quis trazer um exemplo prático, tá? Pra vocês entenderem um pouco do meu raciocínio, tá? Na prática. Então, por exemplo, eu trouxe aqui pra vocês a planilha da nossa sala de sinais que a gente tem, tá? Do VIP KGC. A gente tem lá no Telegram uma sala. Se vocês quiserem conhecer, a gente vai deixar o link aqui embaixo do nosso grupo, tá? Mas enfim, acompanhe o raciocínio aqui comigo, tá? Então, por exemplo, essa daqui é a nossa planilha dos sinais, tá? Do mês de março. Galera, vocês podem ver aqui que a gente tem o resultado do mês inteiro aqui, tá? Então, nesse mês a gente teve 41 operações aí. Temos bastante alvo, né, batido aí, a porcentagem, como vocês podem ver. Temos stop loss também, isso é normal, tá? Quem diz que não tem stop loss operando tá mentindo, tá? Porque sempre vai ter stop loss. Mas no final das contas, o importante é isso daqui, ó. É você ter uma taxa de constância, tá? E isso daqui é a taxa de acerto da nossa sala. Dentre 41 operações, tá? A gente teve uma taxa de acerto aí de 90%. Ou seja, tomamos o stop loss aqui, ó, em apenas 4 operações, tá? E como que eu quero que vocês raciocinem aqui junto comigo? Percebem que se vocês utilizam sempre 10% da banca de vocês em cima de uma assertividade dessa aqui, a tua curva de ganhos ela vai ser constante? Porque a tua taxa de acerto ela já está sendo favorável, tá? E daí os teus ganhos também sendo favoráveis, a tua banca vai fazer uma curva assim, ó. Ela vai começar, pode até começar pequenininha, né? Devagarzinha, só que de pouco em pouco ela vai aumentando de forma exponencial. Por quê?
por causa da questão dos juros compostos, tá? Então, por exemplo, você usando 10% da sua banca durante todo o mês na nossa sala VIP, tá? E vamos imaginar também que é impossível, tá, uma pessoa pegar o máximo de profit da sala VIP, tá? Vamos botar aí que você pegue metade disso aqui, tá? Vamos cortar esse número pela metade. Digamos que esse número aqui seja de 1000, tá? Que você pegue 1000% aí na nossa sala VIP. Cara, perceba que você usando 10% da banca, com a tua banca aumentando exponencialmente a cada sinal, a tua banca total também vai aumentar. Então, por exemplo, o 10% que você usar hoje em uma operação não vai ser o mesmo 10% que você usava ontem em uma operação. Então, por exemplo, quando você tem essa constância seguindo um gerenciamento de risco, a tua banca ela pode até começar a ir devagar. Só que quando ela começar a ir, ela vai começar e vai fazendo essa curva exponencial, tá? É como eu disse, funciona mais ou menos como juros compostos. Eu não sei explicar isso daqui de uma forma que fique muito clara, mas eu espero que vocês tenham entendido, porque realmente explicar gerenciamento de banca não é nada fácil, tá? Mas tendo uma noção assim da matemática, pelo menos básica, assim, dá pra ter uma noção aí do que eu tô falando, tá? Espero que tenha ficado claro. Mas assim, você tendo gerenciamento de risco e tendo assertividade, tá? Porque também é importante, né? Não adianta você ter gerenciamento de risco se você não tem assertividade. Mas você tendo a assertividade e o profit necessário, cara, fazendo o gerenciamento de risco, é sério, não tem como você não subir sua banca, tá? Não tem como. Tipo, eu não consigo imaginar uma pessoa que tem uma assertividade boa e tendo gerenciamento de banca, eu não consigo imaginar essa pessoa tendo prejuízo no final do mês. Cara, assim, pra mim não faz sentido, tá? Então, assim, tendo gerenciamento de risco, que é o principal, vai ser a tua base do prédio, junto com tua análise gráfica que vai estar ali afiadíssima, tá? Espero que todos estejam caminhando para isso, estudando para isso. Não tem como você sair no prejuízo, cara. Então, assim, estudem o gerenciamento de risco, porque ele é muito importante, tá? Então, assim, com o resultado, por exemplo, desse aqui que a gente tem na nossa sala VIP, mesmo que com pouca banca, aí você consegue subir ela até o final do mês e ficar com uma banca legal ali, tá? Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, tá? Porque senão a galera não assiste, infelizmente. Mas se você chegou até aqui, deixa um like aí nesse vídeo se você gostou, compartilha com teu amigo, que é um conteúdo muito legal, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. E é isso aí. Eu sou o Felipe, tamo junto e até o próximo vídeo.